Mas vamos colocar primeiro no ar as aspas do Fábio, o que o Fábio falou, escreveu, né? Ele publicou um texto bastante grande no seu Instagram, falando sobre tudo que ele sentiu. E tá na tela aí, olha só. Meu desejo é permanecer até dezembro de 2022, mas esta nova administração não me deu mais essa opção. Quero deixar claro que aceitaria a readequação ao novo teto salarial. Não me deram outra opção que não fosse finalizar minha vida no Cruzeiro ao final do Campeonato Mineiro. Me disseram que qualquer outro cenário estava inviabilizado e que eu não faço parte do planejamento desportivo para 2022. Muito bem. Na nota que o Cruzeiro soltou agora há pouco, eu posso destacar aqui a nota, há sim a confirmação de que o Cruzeiro entende que só seria viável nesse projeto esportivo que o Cruzeiro está colocando em prática em 2022, uma renovação de contrato para o Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro entende que, show, era uma proposta bacana. Estava suficiente para o Fábio completar 1000 jogos e o Cruzeiro seguir a vida dele em 2022, sem o Fábio no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, meus amigos, a pergunta que você pode participar no chat também, deixando a sua opinião, é a seguinte. Ô, Mauro Betting, vou começar por você. Tá. Foi trairagem o que fizeram com o Fábio? Ou dá para dizer que faz parte de uma reformulação? Então, qualquer negociação de contratação, de desfeita, de qualquer negócio em qualquer campo de atividade humana, a gente não sabe 1% até das que a gente participa, né? Imagina essa envolvendo tanto uma história que não tem números, mas tem nome, Fábio, que se confunde com a do Cruzeiro, que se virou, que fez cruzeirense há 17 anos, 796 jogos, não, 976 jogos, várias conquistas mineiras, de Copa do Brasil e de Brasileiro, e um dos mais injustiçados goleiros da história da seleção brasileira por ter sido chamado poucas vezes. E aí se fala mais de coisas fora de campo do que dentro, e vamos respeitar tanto as emoções, razões, motivos e às vezes até as faltas deles. Não é o primeiro caso e nem vai ser o último. Claro que os acordos acabam, claro que os contratos terminam. Ninguém pode ter um contrato vitalício, mas há histórias perenes, permanentes, como evidentemente a de Fábio no Cruzeiro, não só pelas tantas conquistas, mas nesse inferno da Série B, que também não virou Série C recentemente, muito por conta do Fábio. Qualquer que seja o modelo de administração tem que ser respeitado, como qualquer outra ideia. E como a gente não tem ideia exatamente do que está sendo conversado e tem as versões das partes, a gente tem que respeitar ainda mais. Mas tem que admirar a história fantástica do Fábio, né? E entendo, e aí vale para qualquer modelo de negócio, não estou só falando em capitalismo, em neoliberalismo, em comunismo, socialismo, não, para qualquer negócio. Há uma distinção que é fundamental, ainda mais no negócio do futebol, cada vez mais negócio, menos futebol, do que há uma diferença básica entre o que é investido e do que é gasto, do que se deixa de ganhar, do que se perde ou que se vem a ganhar. Eu acho o seguinte, para qualquer investimento no futuro é fundamental resgatar o passado, né? Para usar até uma imagem bancária. Para fazer um novo investimento, de repente eu preciso resgatar o dinheiro na poupança. E a poupança, o crédito amealhado pelo Fábio, poucos tiveram, para não dizer que ninguém teve, porque é o jogador que mais jogou em 101 anos pela equipe do Cruzeiro. Eu ainda acho que o Raul, embora fazendo a distinção de épocas, principalmente para goleiro, foi mais goleiro que o Fábio. Mas a história do Fábio, o próprio Raul acha que é maior do que a dele, e é maior, melhor, enfim, é uma outra discussão. Mas é que eu quero discutir o Fábio e outras tantas histórias. Para você investir no futuro, você precisa resgatar o passado. E no caso, um passado muito presente ainda como o do Fábio, porque era mais um ano. Ou que fosse só o Mineiro. Repito, não quero entrar por aí. Mas para mim começa mal quando você pega duas poucas coisas que restaram de glorioso, de celeste, de cabuloso, e não é que joga fora, mas talvez não o trate da melhor maneira possível. Claro que vai ter guerra de versões, claro que a nova administração, e se fosse a Vera, teria todo o direito de fazer o que bem entende, mas eu acho que o caso do Fábio é especialíssimo. Pô, estamos falando do cara que mais jogou em 101 anos de clube. Pode-se chegar ao distrato? Claro que pode. Mas eu acho que pelo menos uma maneira melhor poderia ter sido feita, não a esse ponto. E vou aqui de novo discutir caráter, não discute o caráter de ninguém. Não quero discutir as histórias que se ouve, que se fala, eu quero discutir um fato. São 976 partidas. É o Fábio purgando todos os pecados e espiando que não são dele.
né? Pela queda do Cruzeiro e pela manutenção do Cruzeiro, ainda bem, porque podia ainda ser pior na Série B. Então eu acho que faltou um pouco mais de tato nesse distrato. Eu acho que faltou muito mais Cruzeiro de novo e espero e torço, até porque não esquece de torcer, para que essa nova administração consiga achar alguém que a defenda tão bem como o Fábio defendeu durante esses 17 anos o Cruzeiro. Mas então traz a sua manchete, a galera pode mandar manchete aqui também, manda o superchat, que a gente vai ler aqui também o superchat, manda sua manchete no superchat, porque realmente todo mundo está muito impactado com o que aconteceu com o Cruzeiro e com o Fábio, evidentemente. Ô Mauro, já entrega a sua manchete então para eu passar para o Formiga. Deixa eu só checar, porque é exatamente a do texto que eu publiquei agora no blog da TNT Esportes sobre essa questão. Então deixa eu não ser tão incoerente. Tá aqui, ó. História tem nome, não número. Bruno Formiga, a sua manchete e o seu olhar para essa saída do Fábio do Cruzeiro. Vamos lá. Bem, eu vou com a dor da mudança. Assim, eu acho que... Porque aí eu não faço juízo de valor aí nessa história de quem tá certo e quem tá errado, porque a gente não sabe tudo o que rolou de fato nas reuniões e tal. O simbolismo da parada é feio, porque fica como se fosse uma saída rasa. Mas a minha pergunta é, qual o fim de ciclo de um ídolo desse tamanho que, se não fosse escolha do ídolo, porque uma coisa é o ídolo resolver sair. Quando o ídolo diz, eu quero sair, é mais fácil. Mas quando o clube precisa determinar esse fim de ciclo, qual foi o ídolo que saiu e que todo mundo entendeu que, olha, que hora perfeita, foi bom para todo mundo? Eu não lembro. Por quê? Porque realmente o clube, às vezes, fica refém de uma grande história dessa e é muito difícil saber a hora de falar, deu. É muito difícil. É mais fácil quando é o cara que diz, né? Mesmo magoado, tipo assim, o Daniel Alves quis ir embora do Barcelona, vai, em algum momento. Depois até ficou, se disse magoado e tal. É mais fácil pro clube, quando o cara magoado ou, enfim, com raiva, qualquer coisa, resolve sair, porque ele resolve um problema. Tipo assim, o Xavi tomou essa decisão, o Iniesta tomou essa decisão, sei lá, o Lampard, em parte, mais ou menos, o Gerrard, e a gente pega o Totti tomou a decisão. Quando que a Roma ia conseguir fazer, não vamos renovar com o Totti e não ia parecer escroto? Tipo assim, eu não tô querendo defender o Cruzeiro aqui não, tá? Primeiro que eu acho só que as pessoas estão levando pro lado da SAF, quem já não gosta do modelo novo, se aproveitando disso para bater no modelo e dizer, tá vendo? Olha como você tem um dono, olha que coisa, como fica uma coisa feia. Verdade. Desculpa, tem milhares de casos, a maioria, inclusive, todos os casos, porque o futebol brasileiro tem este primeiro caso, todos os outros ídolos que saíram reclamando, saíram por diretorias estatutárias, não foram donos nem empresários, dono de clube. A gente concorda nisso, né? Então a culpa não é do SAF Cruzeiro, porque isso já acontecia antes e vai continuar acontecendo depois. O Léo Moura, quando saiu do Flamengo, foi uma história muito parecida, também teve ofertado a ele um contrato de 3 meses para o estadual, e ele não quis. O clube, a gente pode questionar a decisão do clube em não querer contar com o Fábio, mas o clube tem o direito de não querer contar mais com o jogador dentro de um argumento financeiro, técnico, qualquer que seja. E aí, mesmo dentro desse não interesse em seguir com o cara, falou, putz, eu quero que a gente pelo menos vá até o estadual. Ele não quis o estadual. Então ficou num negócio, você só tem acordo quando as duas partes querem a mesma coisa. Nesse caso, as duas partes não queriam a mesma coisa. E aí, realmente, você tem uma história de quase 1000 jogos encerrada com um tweet, é pobre, é pouco, é feio, e aí causa toda essa bola de neve. Mas eu faço um questionamento, uma dúvida que eu tenho. O Fábio disse que queria ficar até o final de 2022, porque o sonho dele era subir com o Cruzeiro. Vamos lá dizer que isso acontecesse. Se para 2023 a SAF Cruzeiro decidisse que, valeu, obrigado, foi linda a história, putz, mas para a Série A a gente não quer. Você acha que o discurso não ia ser readaptado e falar, putz, olha aqui quando eu ralei, agora na hora do filé, depois de 1000 e tantos jogos, eu não interesso mais. Aí não dá para saber. Tipo assim, não tem jeito. O fundo é que essa história, se não fosse o Fábio decidindo sair, ela muito dificilmente ia terminar diferente do que terminou. Porque o clube sempre, o dirigente, porque a instituição não toma decisão, né? Quem toma decisão é um dirigente.
O dirigente sempre vai ser menor que o jogador, e o dirigente vai ter sempre essa decisão antipática de falar, olha, essa história aqui agora não nos interessa mais. E ia ficar feio de qualquer jeito, ia ser menos feio ou mais feio, mas se não fosse o ídolo tomando a decisão de sair, quem tomou a decisão de parar no São Paulo? Foi o São Paulo com o Rogério ou o Rogério com o São Paulo? Rogério. Se fosse o contrário, Nossa, caiu o Morumbi, e com razão. Isso, gente. O que eu Marcos no Palmeiras, sim. Mas peraí. No Botafogo. Caía o Morumbi com razão, tudo bem. Então o torcedor tem razão nesse momento? Caiu o Mineirão? Não, eu acho que o Fábio quis falar naquele momento, o Mauro quis falar especificamente naquele momento do Rogério, porque eu não sei 2015. Se todos os ciclos, a culpa, pelo visto, a gente vai entender que se a decisão não for do jogador, do ídolo, da lenda, nunca vai ser bom. Nunca vai ser... Cara, quantas a gente não viu terminando recente, histórias assim de... O Zidane agora no Real Madrid, cara. Recente. E a gente vai pegar vários outros aí. A volta do Mourinho no Chelsea. Cara, é muito difícil administrar isso. Porque alguém tem que tomar a decisão. E, de novo, se não for o jogador que tome, sempre, normalmente, o clube sai como vilão da história. Mas, de novo, não estou aqui, eu só estou provocando para a gente tentar chegar numa parada. Mas, de novo, eu só acho que, igual o VAR, quem já não gosta do modelo empresa, tá usando isso para falar, tá vendo? Não tem como dar certo. Tá? Quando, na verdade, a desonestidade usar esse episódio para falar... Os caras não têm coração. Só porque é empresa, exato. E tem um ponto, Certezas. O futebol, por mais que nós estejamos falando de um modelo novo do Cruzeiro, que inegavelmente muda muita coisa, e está mudando muita coisa, mexeu de várias formas no Cruzeiro atualmente, dá para dizer, Certezas, que esse era um ponto sensível que a SAF poderia até mesmo, tendo em vista as versões que nós lemos, que o Fábio aceitaria uma redução salarial grande e tudo mais, dá para dizer que, de alguma forma, Certezas, poderia ter sido melhor avaliada por uma aceitação dessa nova gestão? Falar, não, eu acho que dá para o Fábio seguir por aqui até o final do ano, como foi acordado, com uma nova redução salarial. Ou não? Eu não acho que foi sacanagem. Traz a sua manchete. Eu não acho que foi sacanagem, eu não acho que ninguém fez para sacanear o Fábio. O Capello fala muito isso, cara. O Capello falou ontem que faltou um tato da SAF, né? Não vou falar diretoria do Cruzeiro para ser mais entendível. Para essa relação da torcida com esse novo molde de clube, para ser mais fácil de conectar. Porque assim, se a primeira coisa que a SAF faz quando assume tirar o maior ídolo dessa geração, absoluto, assim, cara, eu não sei até que ponto isso vai amenizar o entendimento com a torcida, a visão da torcida com a SAF. Então, assim, eu acho que é um erro, olhando para o macro, pro financeiro, pode fazer um sentido, quer dizer, faz sentido, eles julgaram que faz sentido tirar o Fábio, imagino eu, que seja muito pelo financeiro e esportivo. Agora, eu de fato acho que tem uma miopia aí, né? Acho que eles querem reduzir um dinheiro instantâneo, mas não olham para o macro, que é o Fábio, o que ele representa para a torcida do Cruzeiro. Então, assim, se fosse torcedor do Cruzeiro, estaria indignado agora, estaria indignado com esse pessoal, falando, mas não sabe nada de Cruzeiro, que porra é essa? O cara tá 18 anos no meu time e vai tirar assim por causa de, sei lá, bota 50 mil reais, 50 mil reais mensais. Isso, assim, eu acho difícil, cara, eu acho difícil. Acho que o Jailson ficou. O Jailson não foi embora nessa leva dos jogadores que vieram e foram embora se comparar, não. Acho que o Jailson ficou. Assim, querendo ou não, priorizaram o Jailson. Não, o Jailson não ficou. Não ficou. O Jailson não ficou. O Jailson não ficou também. Então priorizaram qualquer outro goleiro que vai ficar, que deve ganhar bem menos que o Fábio, vamos ser sinceros. Mas assim, não tem história, não tem tudo que o Fábio carrega. Eu entendo também que o Formiga falou que se não for o jogador... Vai causar um ruído, é inevitável, e também não foi por causa da SAF, porque eu lembrei isso ontem nas minhas redes sociais, que o Botafogo em 2014, era diretoria normal, né, era um clube normal, mandou 5 jogadores embora,
a troco de absolutamente nada, demitiu 5 jogadores e ia demitir o Jefferson. Só que o Jefferson aceitou ficar sem receber durante 11 meses e demitiram o Flávio Tênis, que era o treinador de goleiros, que era o que segurava o Jefferson no Botafogo. Enfim, eu acho que existe uma miopia aí. Acho que o jeito que trataram o Fábio não foi a melhor resolução para isso tudo. Ainda mais que ele falou, segundo o Fábio, isso também tem que ser falado, que o Cruzeiro não emitiu nenhuma nota. Segundo o Fábio, ele se adequaria ao salário e tudo mais. Certezas, emitiu. O Cruzeiro emitiu uma nota agora, há pouquíssimo tempo, hoje de manhã, e ele falou sim, o Cruzeiro fala na sua nota, vou até trazer aqui. Aliás, tá na tela também pra galera ver, um momento muito curioso, né, embora irônico e triste. Na tela, o tweet do Fábio, quando o Ronaldo passa a ser dono da SAF. E a minha manchete a minha manchete seria o segundo tweet do Fábio. Gratidão e dor, né? Gratidão e dor, perfeito. Ele chega e diz, que notícia é essa, meu Cruzeiro? Dia memorável, Nação Azul. Parabéns, Ronaldo, você é fenômeno. E aí embaixo, logo em seguida, pouco tempo depois, gratidão e dor, que foi quando o Fábio, de fato, ficou sabendo da notícia de que não seguiria. O ponto é o seguinte, dava para ter sido tratado de outro jeito, antes da gente entrar na O Cruzeiro fala a nota que o Fábio adequaria o salário? Vou passar rapidamente então a nota aqui, ó. O Cruzeiro esclarece à sua torcida pontos importantes sobre a não renovação do goleiro Fábio. Aí ele diz, é fundamental lembrarmos que o Cruzeiro tem um desafio imenso de reorganização que precisa ser planejada e executada considerando a sobrevivência da entidade. Nesse sentido, a reestruturação precisa ocorrer em diversos campos, financeiro, organizacional, administrativo e, claro, esportivo. Muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas, diz o Cruzeiro no primeiro parágrafo da nota. Depois ele coloca aqui, o projeto esportivo que vem sendo implantado considera critérios técnicos e a constituição de um plano de longo prazo para a instituição. As decisões do departamento de futebol visam a construção de uma equipe competitiva, sustentável e que esteja à altura da grandeza do clube. Foi exatamente um projeto nessas condições que foi apresentado ao goleiro de 41 anos que o negou. Então o Cruzeiro fala que apresentou um projeto e esse projeto foi negado. E aí ele diz, a proposta respeitava a imprescindível responsabilidade econômica da entidade. Necessário ressaltar que ainda assim, sendo o Fábio o ídolo que é, um importante sacrifício econômico foi feito. Foi oferecido ao jogador um contrato que certamente extrapolava o razoável para um clube publicamente deficitário. Os termos desta proposta não foram aceitos pelo atleta e seu agente. E aí vem o ponto que bate as versões. O Cruzeiro, desde o início e com enorme respeito, deixou claro que a proposta respeitava sua relevância e admiração e história de 18 anos no clube. Fundamental esclarecer que o desejo do Cruzeiro era de ampliação de vínculo, embora não pelo prazo desejado pelo atleta. A proposta era de que o Fábio pudesse, em campo, ao longo do Campeonato Mineiro, se despedir da torcida como ele e a própria torcida merecem. Inclusive, o Cruzeiro segue aberto para que inúmeras homenagens extracampo aconteçam. Não é mais possível aceitar um perfil de administração que fez tantos clubes chegarem a um cenário de inviabilidade. O Cruzeiro tem clareza de que não há outra forma de manter a história de um dos maiores clubes do futebol do mundo que não seja com uma gestão responsável, com colaboradores e atletas que estejam plenamente alinhados a esse pensamento. Agora, com a nota lida, o que vocês acham? É muito parecido com a história da saída do Léo Moura do Flamengo, cara. Muito parecido. E o Léo Moura também não aceitou e saiu também se sentindo desrespeitado e tal. De novo, assim, não nesse contexto em que um ainda tem lenha para queimar, quer continuar, mas existe uma crise e você precisa fazer uma limpa administrativa, a minha impressão é que nunca ia ter o jeito ideal. A não ser, de novo, que a decisão fosse do jogador. Essa decisão partindo do clube nunca ia parecer simpática. Porque, de novo, suponhamos que o Cruzeiro tivesse cedido e falou, beleza, então vamos jogar a Série B com o Fábio, vai rolar, vai ser desse jeito. Quando chegasse no ano que vem, ia ter outro problema. Porque aí você ia falar, beleza, e agora? Não dava para tratar melhor na nota? Então, assim, a questão certeza. Foi apresentado ao goleiro de 41 anos. Então, Fragoso, era esse ponto. Eu só queria falar sobre isso. Mais ou menos o que o Formiga falou, que eu também falei, que eu escrevi no nosso blog aqui na TNT Esportes. Mas, para mim, o Cruzeiro perde totalmente quem assinou a carta. E olha que eu conheço bastante gente lá e respeito, e até alguns amigos da turma que está chegando. Mas, assim, para mim, perde totalmente a razão e de uma maneira nada profissional
eu estou tentando achar a palavra que eles não acharam. É exatamente esse trecho que me pega muito. Primeiro, não precisa dizer qual é a idade de nenhum profissional. E segundo, ainda mais de um cara que tem 17, 18 anos de clube. Foi como é que é exatamente o termo que você acabou de falar, Fragoso? Foi oferecido ao goleiro de 41 anos, é isso? Foi exatamente um projeto nessas condições que foi apresentado ao goleiro de 41 anos. Então, gente, isso você escreve numa reportagem, você escreve num texto, você não escreve nisso que foi falado. Ali o Cruzeiro passou um recibo, o Cruzeiro, eu estou falando de instituição, quem ensinou, passou um recibo desnecessário, deplorável, e está falando o tiozão aqui de 55 anos que sabe que a cada ano que passa parece década. Tá? Então é o seguinte, é desnecessário, deselegante, diria Sandra Nemberg, e até quem fez, se pudesse voltar atrás, falar, gente, não precisa colocar a idade do cara, foi lamentável. Aí o Cruzeiro perdeu a razão que tem, e entendo, já defendi, já falei, já escrevi, mas aí eles mandaram muito mal.